Você que faz tratamento de homeopatia, sabe o que dizer na consulta quando você tem algum quadro agudo? O que é um quadro agudo? Por exemplo, uma diarreia, uma dor de cabeça, uma dor de garganta. Eu sou a doutora Soraya, Eu sou o Dr. Eduardo. nós somos médicos homeopatas e se você está interessado nisso, fica aqui um pouquinho com a gente. Quanto mais você detalhar os seus sintomas, mais preciso vai ser a escolha do nosso medicamento. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre quadros agudos. Então, é, eu vou falar de uma maneira genérica, depois a gente vai falar um pouquinho, um pouco, dando alguns exemplos para ficar um pouco mais claro, né, mais didática a explicação. No quadro agudo, no caso crônico também, mas principalmente no caso agudo, tente sempre se observar bastante e tente localizar todos os seus sintomas e como você se sente no tempo e no espaço. No tempo e no espaço. Então, o que é no tempo? É de manhã, é à tarde, é à noite? Que horário exatamente, né, você piora ou você melhora? Ao mesmo tempo, é importante também que você observe se os sintomas se repetem no mesmo horário do dia ou no mesmo período do dia. Por exemplo, minha falta de ar sempre piora tal horário. E isso em relação ao horário. E também tem algumas peculiaridades. No horário, por exemplo, se além de repetir no mesmo horário, se ele alterna em algum sintoma em um horário com o outro, né? Então, observe sempre isso no tempo. E no espaço, tente localizar sempre assim, pode ser de dentro para fora ou de fora para dentro, vamos dizer assim. O que é fora? Fora é a, a atmosfera, o clima. Então, se está quente, se está frio, se está úmido, se está seco, se tem muito sol, né, se a exposição solar melhora ou piora, o calor, o frio, né, em contato com você ou com a parte que você tem dor. Enfim, então isso seria o mais externo. Em relação a você no espaço, em que lugar da casa você se sente melhor ou pior? Né, nesse ambiente que faz você piorar ou melhorar, é um cheiro? Ou é porque o quarto está fechado? Né? E aí, falando bem, assim, mais próximo de você, em qual posição que você melhora ou piora? É sentado, deitado, de pé? E aí, falando mais ainda localizado, em que lugar exatamente você sente? Ou uma dor, ou um calor, ou um calafrio até, né? É mais no pé direito, no dedão, ou começa nas costas e depois vai para a perna ou para o pé, né? As irradiações também são importantes. Ou você tem uma dor no peito que vai para o braço esquerdo, ou deixa a mão esquerda adormecida. Enfim, tente localizar no tempo e no espaço tudo que você sente. Então, agora vamos para alguns exemplos para vocês entenderem melhor. A queixa de dor de cabeça é uma queixa muito comum, né? E muitos pacientes chegam para a gente e falam: eu tô com dor de cabeça há um dia. Então, eu queria mostrar para vocês o repertório, é o livro que a gente recorre quando a gente tem os sintomas. Então, a gente ouve as queixas de vocês e a gente vem buscar no repertório a medicação. Então, por exemplo, dor de cabeça, gente, tudo isso aqui são páginas sobre dor de cabeça. Aqui eu não estou conseguindo mostrar direito, né? Mas tudo isso aqui são páginas que falam de dor de cabeça. Então, se você falar pra gente só que está com dor de cabeça, a gente não vai conseguir achar essa medicação. A gente precisa de muitos detalhes sobre isso. Então, você precisa nos contar o que piora, o que melhora essa dor, o que desencadeou essa dor de cabeça, que posição você fica, que pode piorar, que pode melhorar. Então, por exemplo, tem gente que melhora se colocar a mão na cabeça, tem gente que melhora apoiando no lado que dói. Fico pior quando tomo sol, fico pior quando chove, então o clima influencia. Horário, tem algum horário do dia que você acha que a sua dor de cabeça é pior? Então, muito comum
final do dia, aquela dor de cabeça no final do dia. Barulho, quando eu chego em locais que tem muito barulho, desencadeia muita dor, piora muito a minha dor. Quando eu como alguma coisa, piora a minha dor. Ou quando eu estou num lugar que tem uma luz de frente para mim, a luminosidade piora a minha dor. Então, vários fatores influenciam. Vocês precisam se observar bastante, porque quanto mais detalhes, mais precisa vai ser a nossa medicação. É uma coisa que eu esqueci de comentar que é fundamental, inclusive nas dores de cabeça, em todos os quadros agudos, em relação ao seu humor. Então, sempre se observe e relate pra gente. Hoje eu tô irritado, hoje eu tô triste, hoje eu tô ansioso, hoje a minha vontade tá, não tô com vontade de fazer nada, né? Então fale sobre seu humor e sobre a vontade, né? Isso é importante também, a gente vai levar em consideração isso na escolha do seu medicamento. E outro sinal, não é um sintoma, mas é um sinal bem comum e que gera sintomas, né? É a febre, né? Durante os casos agudos. Então, a febre é importante você reparar se você sente, né? Calor, frio, calafrio, ou suor, né? Se isso tudo é mais no corpo inteiro ou é mais em um local do corpo. Então, minha mão e meus pés ficam frios quando eu estou com febre, por exemplo. Ou se, por exemplo, eu tenho um calafrio que começa no pé e vem para o resto do corpo. Ou meu abdômen, minha barriga, né, fica muito quente enquanto eu estou com febre. Ou, eu suo muito, mas o suor está só em uma parte do corpo. Então, observe tudo que a febre causa. Mais do que a temperatura, a gente vai levar em consideração a individualização, né, mesmo no quadro agudo. Então, a gente já fez um vídeo sobre individualização, já falamos que isso é um dos pilares, né, um dos princípios homeopáticos. A gente vai deixar um card aqui em cima para vocês assistirem, para quem ainda não assistiu. Então, os sintomas da febre também têm que ser individualizados, como todos os outros, né? Sede. Precisamos que vocês observem se vocês têm sede durante os quadros agudos. Então, não tenho sede ou sim, tenho sede. E a sede, como ela é? É aquela que você vai, pega o copo e bebe em grande quantidade? Ou é aquela que você vai e bebe pouquinho, várias vezes do dia? Ou então eu tenho uma boca muito seca, mas eu não tenho sede. Ou eu tenho uma boca sede e tenho muita sede. Então, observar esse lado das sedes, principalmente nos quadros febris, nos quadros gripais, essa característica é bem importante para a gente. Isso demonstra um pouquinho de como está o seu metabolismo, né? E vamos para outro exemplo. Durante uma crise de falta de ar, né? É importante você observar em qual lugar da casa você se sente bem. Exemplos. Eu me sinto bem com a janela aberta e eu preciso ficar me abanando. São detalhes importantes. Ou, toda vez que eu fico com muito frio, a minha falta de ar piora, né? E a posição do corpo também. Eu acordo de madrugada com muita falta de ar e eu preciso sentar com as pernas e ficar com as pernas, né, dependuradas assim e ficar com o tórax bem ereto. Não, eu tenho uma crise de falta de ar e eu preciso ficar sentado, mas eu preciso inclinar o peito bem para frente, que aí parece que o ar entra mais fácil, né? Ou eu consigo soltar o ar mais fácil, colocar o ar para fora mais fácil. Então, observe bem durante uma crise de falta de ar em que local você se sente melhor, clima, os mesmos exemplos, né, que a gente deu quando a gente estava fazendo aquele apanhado geral sobre os quadros agudos. As mulheres, cólica menstrual, uma queixa muito comum, né?
Então, o que é importante para a gente saber? Existe um horário que essa dor é pior? Então, na madrugada a minha cólica é muito pior. E o que você faz para melhorar ou piorar? Então, se eu ficar quietinha, com uma coberta bem quentinha, a minha cólica vai melhorar. Se eu fizer algum esforço, uma atividade física, a minha cólica vai piorar. São exemplos, né? Observar a coloração da menstruação. É sangue vivo, é um sangue mais escuro, tem pedaço, tem cheiro. E contar pra gente como é que fica o seu humor durante a cólica menstrual. Como último exemplo, né? A gente está fazendo a gente coletou aqui acho que os quadros mais comuns, né? Agudos. Fez uma descrição e por último vamos falar da diarreia. Então a diarreia é importante vocês observarem se são episódios frequentes de diarreia e a quantidade. Então, o que é comum, né? A diarreia é muito frequente, mas a quantidade não é tão grande. Ou, não, eu fui poucas vezes ao banheiro, as fezes estão líquidas, mas são em grandes quantidades. Outra coisa importante é a gente saber o conteúdo, né, das fezes. Então, tem muco, tipo um catarro, né? Ou não tem? Tem sangue? Não tem. Que cor que é o sangue? E tem restos de comida? Os restos de comida são só folhas ou tem pedaço de arroz, feijão? Não é muito agradável, né, descrever isso, mas é importante para a gente saber como é que está o seu tubo digestivo, se ele está absorvendo, se ele está conseguindo digerir, né? Então são dados bem importantes para gente, tanto para a gente fazer o diagnóstico, para entender o que está acontecendo com vocês, como para escolher o medicamento. Para finalizar, a gente não pode esquecer também da dor de garganta e dor de ouvido, principalmente na criançadinha, né? Muito comum. Então, observar também neles, né? O que piora essa dor, o que melhora, qual horário está deixando a criança mais caidinha, né? Ou então tem a criança que tem a dor de garganta ou dor de ouvido e continua brincando da mesma forma. Observar como é que fica o humor dela. Eu percebo que ela quer mais colo, que ela quer ficar mais quietinha, ou não, ela quer ficar correndo pela casa enquanto ela está com dor. Na dor de garganta, piora engolindo líquido ou sólido, observar essas questões. Então, nos quadros agudos infantis também são importantes esses sintomas, né? E todas essas outras características. O Du, você está com a câmera fechada. Não tô, não. Putz. O tempo inteiro ficou? Não. Não, é porque tá acabando a bateria. Voltou? Voltou. Vamos fechar, então? Vamos. Então é isso. Observe-se, traga a maior quantidade de características dos seus sintomas, porque assim a gente vai conseguir escolher uma medicação mais adequada para o seu momento. Mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Acho Então que tá bom. Até a próxima. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.